Shalom Adonai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa te abençoar a partir de agora, que essa mensagem possa tocar seu coração, que Deus possa fazer presente na semana, no mês e no decorrer do seu dia. Desde já agradeço essa oportunidade que você parou, analisou e está entendendo o que eu estou explicando e que eu vou explicar através dessa mensagem, e essa mensagem possa falar fortemente ao seu coração. Quero aqui tomar por base aqui Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, aonde vai falar sobre a tentação. Quando nós falamos de tentação, falamos de algo pressionado. E isso nós vamos relatar através da Bíblia Sagrada. É bem assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando nós analisamos sobre a tentação de Jesus Cristo, não foi nada fácil, não foi nada simples. Mas antes mesmo de começar a falar, eu preciso saber o que aconteceu. E isso mesmo eu preciso em Gênesis ou até mesmo em João. Porque eu posso fazer uma ligação, uma junção importante de Gênesis com João. Porque vai falar que Deus criou os céus e a terra no princípio. Deus mandava no céu, mandava na terra, e o seu Espírito pairava sobre as águas. Mas quando nós olhamos em João, vai falar parecido. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Mas antes disso, é útil saber a respeito da composição básica desse livro, também conhecida como Escritura Sagrada, aramaica, grega, islâmica, até mesmo árabe. É importante nós analisarmos que a Bíblia Sagrada ela foi feita há cerca de 1600 anos. Por uns 40 homens. Quem é o indagador da Bíblia? Quem é o questionador da Bíblia Sagrada? Quem é automaticamente o editor da Bíblia Sagrada? Quando nós analisamos o texto bíblico, até mesmo aramaico, grego, até mesmo árabe, começamos a entender algumas situações importantes para mim e para você. É importante nós analisarmos, em 2 Timóteo capítulo 1:16, vai mencionar bem claro, toda a Escritura de Deus é inspirada para redarguir, para corrigir, para ensinar em justiça. Outro escritor vai falar que Jeová Deus falou através da sua palavra. E a sua palavra esteve na minha boca, e a sua palavra esteve na minha língua, e a sua palavra esteve no meu dia a dia, certo? Quando nós olhamos essa parte sobre tentação, começamos a entender algumas situações importantes. Mas antes disso, é importante você saber o que significa o bojo, a qual a Bíblia menciona que é a Bíblia Sagrada. Porém, ela por sua vez, em 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 3, vai relatar, vai nos explicar, vai dar um detalhe importante. Ou seja, o Espírito de Deus falou através da sua palavra. E a sua palavra esteve no meu viver. Mas a Bíblia tem um tema, chamado tema geral. E esse tema geral é chamado vindicação. A vindicação é chamada vindicação geral. Como assim? Ela mostra por sua vez um poder, uma majestade, uma honra, a glória e o domínio de Deus, certo? Que a Bíblia Sagrada, a aramaica, grega, islâmica, até mesmo a Bíblia que nós olhamos, até mesmo a bibliologia que nós usamos no dia a dia, nós olhamos e entendemos que é o livro mais conhecido do mundo, do universo. Porém, é o livro mais procurado, se nós analisarmos em todas as bibliotecas, em todas as bancas de jornais, até mesmo em outras situações. Mas é importante nós analisarmos, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre 4 personagens, 4 pessoas, até mesmo 4 ênfases a qual a Bíblia menciona, sobre separado, consagrado, escolhido e chamado. Quando nós vemos essa parte, fala de 2 tipos de pessoas, maiores e menores. Mas não que Deus esteja usando a diminutiva, até mesmo a palavra acepção de pessoas, não. Quando Deus fala profetas maiores, está falando daquelas pessoas que teve tempo mais de profecia, como Elias e Eliseu. Esses profetas foram levantados em um tempo que Israel havia perdido a essência da sua adoração. Quando nós vemos os profetas menores, conhecidos como Ageu, Joel, Amós, esses profetas foram levantados em um tempo menor de profecia. Tempo de menor para profetizar em Israel. Mas nada disso diminuiu a sua autoria, porque Deus ele bradava em Joel, bradava em Ageu e bradava por sua vez em Amós. Mas é importante nós analisarmos. A já vista que o texto nos mostra algumas situações importantes. Vai falar sobre o bloco de livros chamado Bloco de Livros Sagrado. E esse bloco de livros sagrado mostra 18 livros proféticos, sendo 12 menores e 6 maiores. Quando a Bíblia Sagrada menciona essa parte, vai falar de alguns personagens conhecidos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Baruque, Lamentações, José, Joel, Miqueias, Jonas, Sinfonias, Zacarias. É importante nós analisarmos, são 12 menores e 6 maiores. Mas a Bíblia menciona que, por sua vez, a Bíblia menciona a historicidade sobre uma direção, sobre um povo e sobre um governo. Mas quando nós falamos a parte da historicidade, vai mostrar a parte também da monarquia. Quando nós a parte da monarquia, por sua vez, lembramos de um homem governando o sistema governando uma monarquia, a qual é uma direção. Essa direção guiada por uma pessoa. Essa pessoa, por sua vez, pode ser um personagem rico ou um personagem, por sua vez, pobre. Mas é importante analisar que Deus, por sua vez, ele faz o sobrenatural. Mas antes de nós entrarmos na tentação de Jesus Cristo, as quais nós analisamos a Bíblia Sagrada, encontramos 7 tentações, as quais talvez você não escutou.
Mas a partir de agora você vai entender algo sobrenatural. Escute só. Nós olhamos Jesus Cristo, por sua vez, conduzido pelo Espírito ao deserto, algo subliminar, algo importante e supremo da parte de Deus. De Deus para com Jesus Cristo. De Jesus Cristo para com Deus. Um particular. Após, João Batista, por sua vez, batizou Jesus Cristo, por sua vez, no Rio Jordão. Por sua vez, desceu uma pomba, representando, por sua vez, os céus, representando Deus e o Espírito Santo. É importante nós analisarmos depois desse fato. Jesus Cristo, por sua vez, foi conduzido, por sua vez, para ir ao deserto. Mas aí é questionamento. Quantas tentações teve? E quem tentou? Nós analisamos e entendemos que Satanás chegou para Jesus Cristo. Essa é que todo mundo conhece. Chegou Satanás e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra. Mas a gente vai chegar nessa parte. Mas quando nós, antes mesmo de chegar nessa parte, é importante você saber quais são as tentações que passaram. Primeiro, Jesus Cristo, por sua vez, analisamos essa situação, ele foi tentado pelas crises práticas sexuais, que nós vamos mencionar nessa mensagem. Crises práticas sexuais, que são lascívia, contenda, a gente vai falar tudo certinho. Depois ele foi tentado, por sua vez, pela terça parte dos anjos. Quem são a terça parte? A besta fera, por sua vez, que mostra na Bíblia Sagrada, na bibliologia. Essas besta fera, que Jesus Cristo foi tentado no deserto, posso colocar e conjecturar e memorizar essa parte como a terça parte dos anjos. Você vai entender. Depois, por sua vez, veio uma mulher, vestida linda, tudo de vermelho, tentar Jesus Cristo. Em Apocalipse ela mostra como se fosse o próprio dragão. Analisamos essa parte, começamos a compreender, depois veio o diabo. Depois, por sua vez, veio Pedro. Mas o que tem a ver Pedro na tentação? Pedro tentou também Jesus Cristo, você vai entender. Depois veio os escribas, depois os fariseus, os judeus. Depois, por sua vez, a última tentação, nós iremos falar, foi Gesta, a qual estava do lado de Dimas, que na cruz do Calvário, por sua vez, mandou Jesus Cristo descer da cruz, para todos reconhecer Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas é importante nós analisarmos, o apóstolo Paulo mencionava, o que eu quero fazer, esse eu não faço. O que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Quando nós analisamos essas práticas sexuais, lascívia, contenda, heresia, glutomaria, bebedice, feitiçaria, inimizade, falsidade, mentira, até mesmo peleja, heresia, glutomaria, e todos esses tipos de hierarquia a qual a Bíblia menciona sobre até mesmo a historicidade do mundo sistemal, o sistema do mal, quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que Jesus Cristo venceu, por sua vez, a tentação. Venceu essa ocasião, venceu esse fato, certo? Quando nós analisamos essa parte, ele consegue passar pela primeira tentação. Venceu. O nome de Deus foi glorificado. Não foi nada fácil. Porque entenda uma coisa, quando nós nascemos de Adão, por sua vez o pecado ele já nos procura. Mas Jesus Cristo foi diferente. Quando ele nasceu, o pecado correu. Por quê? Porque ele já era santo. Então, automaticamente, quando ele andava na rua, quando ele andava em qualquer cidade, em qualquer lugar, Galiléia, Nazaré, Egito, Israel, Jerusalém, em qualquer lugar que ele andava, automaticamente o pecado ele se afastava. Ele não chegava perto de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era santo, o pecado tinha medo de Jesus Cristo. Mas diferente de você e de mim, o pecado nos procura quando nós nascemos. Quando nós começamos a viver, quando nós começamos a sofrer por o Evangelho, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus quer. Mas é importante nós analisarmos que, dependente de qualquer situação, Deus ele é maior no céu, na terra, no ouro e na prata. E o pecado, por sua vez, não tem particularidade com Deus e também não tem comunhão com Deus. E Deus, por sua vez, é maior do que o pecado, maior do que todas as artimanhas, por sua vez, malignas e maior do que o próprio diabo. Mas olha que interessante. Ele venceu, por sua vez, as práticas sexuais. Depois, a tentação, por sua vez, da terça parte dos anjos. Como que eu sei que é as tentações dos anjos? Porque se nós analisarmos o texto bíblico, bibliologia, até mesmo ela vai mostrar algumas situações importantes. Que Jesus Cristo foi tentado por besta fera. E quem são os besta feras? Besta fera, por sua vez, são os demônios. São as terça parte que caiu do céu contra Jesus Cristo. Ou você acha que o diabo, por sua vez, ia tentar Jesus Cristo de frente? Ele não conhece Jesus Cristo. Ele não sabe se Jesus Cristo poderia matar, destruir num piscar de olho, porque ele é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele vai fazer o seguinte, vou mandar primeiro as práticas sexuais para Jesus Cristo saber quem é Jesus, para mim quem sabe quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo consegue vencer. Depois mandei as besta-fera. Quem são as besta-feras? As terça parte dos anjos. Se ele conseguir vencer, eu vou começar a analisar ele. Mas tem um porém, depois eu vou mandar uma mulher para ver qual é a fraqueza dele. E depois, por último, eu vou chegar nele porque eu sei que ele está fraco. Essa é a visão do diabo. Então, por sua vez, ele mandou a terça parte. E ele bolou um plano. Que plano é esse? Foco, plano e objetivo. Não estou entendendo. Manhã, tarde e noite. Também não estou entendendo. Entenda uma coisa. Primeira, segunda, terceira. Fazendo a junção, terça parte dos anjos. Analisamos essa parte, começamos a compreender que ele mandou a primeira parte de manhã. A primeira parte, por sua vez, dos anjos, a terça parte dos anjos, foi para tentar Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu. E como ele tem o diabo, por sua vez, como chefe, ele vai dizer bem claro. Chefe, o homem lá é sobrenatural. O homem lá é majestoso. O homem lá tem um poder. O homem tem um poder na sua língua que quando ele fala sai fogo. O diabo vai falar, vai para lá.
Porque a visão do diabo, por sua vez, e a missão, por sua vez, era vencer Jesus Cristo na primeira parte. Mas ele venceu Jesus Cristo. Automaticamente, Jesus Cristo venceu a primeira parte. Então, ele vai imaginar, já que o foco deu errado de manhã, eu vou mandar o plano à tarde, que vai ser o que? A terça parte dos anjos. Jesus Cristo vai estar fraco e vai perder para os demônios, as bestas feras. Por sua vez, a segunda parte dos anjos, por sua vez, perdeu para Jesus Cristo também. E agora o diabo, por sua vez, está mencionando, como que pode o homem, pois, vencer? Vocês venceram Jesus Cristo? E eles vão dizer, não tem como, o homem lá é poderoso, o homem lá é majestoso, tem a plenitude, tem um poder supremo, não tem como vencer. O diabo vai começar a ficar bravo, mas ele vai pensar, Jesus Cristo está ficando fraco. Então vou mandar à noite para ele o objetivo. O que é o objetivo? A terça parte, fazendo a junção, a terça parte dos anjos. Cada um foi no seu horário, cada um foi numa parte. Mas interessante que ele imaginou e bolou um plano. Que plano é esse? Por sua vez, vou derrotar Jesus Cristo à noite. Jesus Cristo está fraco, está sem água, está com fome. Por sua vez, quando chegou a terça parte dos anjos, eles agora demoraram 6 horas. Porque entenda uma coisa, a primeira e a segunda parte demoraram 3 horas e meia. E agora a terça parte dos anjos, a terceira parte, demoraram 6 horas e meia. Mas como que eu sei que ele demorou 6 horas e meia? Eles demoraram e Satanás vai começar a pensar, eles estão fazendo peça lá. Porque entenda uma coisa, o diabo não pode ir para a guerra. Só pode ir para a guerra quem vai guerrear. Só pode ir para a guerra quem vai batalhar. Só pode ir para a guerra quem é guerreiro. O diabo, por sua vez, não colocou nessa posição ainda. Então, por isso que ele mandou a primeira, a segunda e a terceira. Mandou as práticas sexuais. E, por sua vez, ele mandou a terça parte, para tentar Jesus Cristo. Então, ele não é autorizado. Ele não tem a permissão de Deus para tentar Jesus Cristo. Não tem. Ele não pode. Por sua vez, a terceira, por sua vez, perdeu também. E ele vai começar a imaginar o foco, o objetivo, o propósito e o objetivo eu perdi. Amanhã, à tarde, à noite, eu perdi também. A primeira, a segunda, a terceira, perderam para Jesus Cristo. Agora tem um porém. Ele venceu as práticas sexuais, venceu a terça parte dos anjos, as bestas feras, mas eu vou mandar agora uma mulher vestida de linho, por sua vez vermelho. Por sua vez, quando ela chega em Jesus Cristo, ela vai dizer bem claro, tira a sua túnica, porque essa túnica é do rei, essa túnica é de Deus. E eu sei que eu vou perder para ele, porque ele é maior do que eu. Ele conhece quem é Deus. Os inimigos conhecem quem é Deus. O diabo conhece quem é Deus. E até mesmo em 2 Tiago, capítulo 12, versículo de 1 a 3, vai mencionar, os demônios creem e obedecem, mas não, por sua vez, seguem o caminho correto de Cristo. Por sua vez, eles começaram a entender que Jesus Cristo, por sua vez, era sobrenatural. E o diabo, por sua vez, começou a temer. E ele mandando essa mulher, por sua vez, ele vai perceber, só posso vencer Jesus Cristo se ele tirar o poder de Deus, tirar a túnica que Deus havia colocado para ele. A Bíblia vai nos relatar, vai dizer que Jesus Cristo, por sua vez, tira essa túnica. Perde permissão para o Pai. Jesus Cristo agora está de quem? De frente para o diabo. Mas é interessante. Quando nós vemos essa parte, o diabo vai chegar para Jesus Cristo e vai dizer, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus Cristo vai dizer, nas Escrituras, nos ornamentos, nos mandamentos, até mesmo na Bíblia aramaica, grega, islâmica, árabe, hebraica, americana, grega, brasileira que nós usamos, padrão, ele vai mencionar, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, por sua vez, a Bíblia menciona que levou Jesus Cristo a um lugar muito alto e diz, todo esse reino te darei, todas as cidades te darei, se prostrado me adorares. Ele não saindo da Bíblia sagrada, da palavra de Deus vai dizer, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Por sua vez, analisando essa parte, por sua vez, analisamos algumas coisas, ele vai mencionar para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas é importante nós analisarmos que ele mencionava sempre, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. E o diabo, por sua vez, vai levar ele a um alto monte a qual analisamos a Bíblia Sagrada, que é o lugar mais alto de Jerusalém, no templo mais alto, no topo mais alto do mundo. Por sua vez, ele vai dizer, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele vai dizer, para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Porque ele dizia repetidamente, somente a Deus adorarás. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus, quando vem as tentações, quando vem as práticas, quando vem as bestas-feras, quando vem as perseguições, tentações, sempre tem no seu coração, somente a Deus adorarás. Porque ele vivia para Deus. Quem vive para Deus é totalmente quem vive para o mundo. Porque quando você vive para o mundo, as tentações vêm para você. Mas quem vive para o mundo, quem vive para Deus, automaticamente, quando as tentações vêm, ela bate por sua vez e retira ela. Porque ela entende que você tem a presença do Espírito Santo. E automaticamente a vitória de Deus. Mas olha que interessante. Chegaram os anjos e, por sua vez, serviram Jesus Cristo. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender as 5 tentações. Primeira, as práticas sexuais. Depois, a terça parte dos anjos, as bestas-feras. Depois, a mulher. Depois, o diabo. Por sua vez, agora vai vir quem? Pedro. Pedro, interessante que teve uma situação na Bíblia Sagrada que ele tenta Jesus Cristo 2 vezes. Como assim? A primeira, ele falou com Deus. A segunda, ele falou com o diabo. Me explica, vou te explicar. A primeira, ele chega para Jesus Cristo e fala, mestre, quero falar contigo. Posso? Jesus Cristo vai falar, sim, Pedro, o que queres falar comigo?
Ele coloca sua cabeça, sua face no ombro de Jesus Cristo e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus Cristo vai dizer para Pedro: Pedro, continua assim. Pedro, continua desse jeito. Pedro, continua dessa mesma posição. Mas orai e vigiai, para que não tenha tentação. Quando nós vemos essa parte, Pedro começou a se encher do seu orgulho. Começou a se encher a sua soberba, a sua ignorância. Por sua vez, quem estava ao redor? O diabo. E ele vai começar a falar para Tiago, João, Judas Iscariote, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, Felipe, filho de Alfeu, Felipe, filho de Zebedeu. Ele vai começar a falar para André, vai começar a falar para todos os apóstolos, seguidores de Cristo. Cristo falou para mim continuar assim. E a sua soberba foi crescendo. A segunda vez que ele veio falar com Jesus Cristo, ele mencionou bem claro: para que o Senhor quer morrer na cruz do Calvário? O Senhor é uma pessoa boa. Para que o Senhor quer morrer na cruz do Calvário por todo mundo? O Senhor não merece por isso. Para que o Senhor quer morrer na cruz do Calvário? O Senhor não precisa passar por isso. E Jesus Cristo, sabendo que não era mais Pedro, era o diabo, vai dizer em alta voz, em espírito e em até mesmo uma vida carnal. Ele vai dizer bem claro: para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. Quando nós analisamos essa parte, ele vai mencionar: Pedro, para que me serve isso de escândalo? Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que Pedro vai se assustar com Jesus Cristo. Porque entenda uma coisa, Jesus Cristo, por sua vez, passava a mão na cabeça de Pedro. Era para lá, para cá, para lá. Mas quando Pedro, por sua vez, recebeu uma palavra da verdade de Cristo, ele se colocou no lugar e começou a temer. Porque entenda uma coisa, quando você vai passando a mão na cabeça da fulano, sabe o que acontece? A pessoa vai pensando que é tudo legal. Mas quando você fala a verdade para ela, não é desse jeito, é assim. Cristo é desse jeito, não é assim, é desse jeito. Jeová não opera em duas situações, Jeová opera uma. Salmos 96, versículo de 1 a 4, porque grande é o Senhor, motivo de louvor, mais tremendo dos erros. Salmos 48, versículo 1, porque grande é o Senhor, motivo de louvor, no seu monte santo. Olha que interessante. Pedro se assusta com Jesus Cristo, se afasta, e Jesus Cristo vai dizer: hoje mesmo roguei ao Pai, para que Satanás não se andasse na sua vida. É importante nós analisarmos, escute só. Quando nós vemos essa parte, Pedro tenta Jesus Cristo. E quando ele tenta Jesus Cristo, não foi por qualquer situação. Satanás, por sua vez, começou a temer. Porque entenda uma coisa, o plano do diabo era o quê? Derrotar Jesus Cristo. Era fazer Jesus Cristo perder. Era fazer Jesus Cristo, por sua vez, perder, por sua vez, a sua coroa, aqui na terra. Porque ele já sabia que Jesus Cristo tinha uma coroa lá no céu. Então, automaticamente, ele queria, por sua vez, provar para os demônios que aqui quem mandava era ele. Mas Jesus Cristo já veio para quebrar esse paradigma, quebrar essa situação e dizer que manda no céu, que manda na terra é o Senhor dos Exércitos. Olha só que interessante. Quando, por sua vez, Pedro tentou Jesus Cristo, não parou por aí a tentação do diabo. Por quê? Porque agora ele vai usar quem? Os escribas, os fariseus, os judeus. Cristo está em direção ao Gólgota, em direção à cruz, em direção à caveira, quando nós analisamos o significado da caveira. E por sua vez vai aparecer judeus, vai dizer: larga essa cruz. Pilatos e Herodes estão em inimizade, ou seja, era inimigo, agora estão em amizade. Eles nem vão saber que vocês estão assim. Lucas capítulo 12 vai mencionar essa parte, que por sua vez, olha, Pilatos e Herodes eram amigos, eram inimigos, agora são amigos. Eles nem te conhecem, eles nem sabem quem é você. Larga essa cruz e segue outra vida. Jesus Cristo vai ficar em silêncio, vai seguir sentido o que? A cruz. Depois aparecem os judeus falando a mesma situação. Larga essa cruz porque Herodes e Pilatos não te conhecem. Por sua vez, ele continua a mesma situação. Depois vem os judeus, fariseus, escribas, a mesma situação. E ele continua, e o diabo começa a ficar atormentado, porque ele começa a perceber: se Jesus Cristo vencer a cruz do Calvário, eu perco minha coroa aqui na terra. Porque tem uma coisa, lá no céu ele já havia perdido a coroa como anjo. Agora ele vai perder a coroa aqui como líder dos delegados dos anjos, dos demônios. Interessante quando nós vemos nessa parte, Jesus Cristo está na cruz do Calvário. Do lado Dimas, do lado Gesta. E Gesta vai olhar para Jesus Cristo, a última tentação do diabo. Ele vai mencionar bem claro: desce da cruz para que todos saibam que você é o Filho de Deus. Assim todos vão acreditar. Porque desse jeito que você está, ninguém vai ser. É a mesma coisa que você comigo. Se você tem uma condição elevada, você é filho de Deus. Se você não tem uma condição elevada, você não é filho de Deus. Se você é famoso, você é filho de Deus. Se você não é famoso, você é filho de Deus. Entenda uma coisa: Moisés não era famoso, mas falava com Deus. Moisés não tinha celular, mas falava com Deus. Moisés não tinha pai pastor, mas falava com Deus. Moisés, por sua vez, não era, por sua vez, nenhuma hierarquia, por sua vez, membresia de nenhum lugar, mas falava com Deus. Mas, irmão, não estou entendendo. Entenda uma coisa: para você se falar com Deus, para você, por sua vez, automaticamente, então, você não precisa de carteirinha de membro, você não precisa ser pai pastor, você não precisa ser filho de profeta e até mesmo filho de sacerdote, porque Jesus Cristo, por sua vez, desceu na terra, não tinha pai nenhum aqui na terra, e ele era o Criador, ele era o próprio Criador. João capítulo 10, versículo 31, o Pai somos um. Mas é importante analisarmos que ele desceu para provar várias situações, porque entenda uma coisa: quando nós analisamos essa parte, ele vai tentar Jesus Cristo,
Gesta, por sua vez, tenta Jesus Cristo. E Dimas vai tomar a sua palavra, porque ele percebeu que Jesus Cristo ficou em silêncio. Ele vai dizer: mestre, não liga porque esse malfeitor, esse ladrão, esse devedor, esse criminoso em relação à lei vigente aqui dessa época, dessa situação, deveria ser morto. Mas lembra-te de mim quando chegares no teu paraíso. Jesus Cristo vai mostrar, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele diz: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É importante nós analisarmos que o primeiro dia ele leva Dimas para o paraíso. O segundo dia ele subiu ao céu. E Deus disse: a partir de agora todo o poder dado nos céus e na terra é dado a ti também. Terceiro dia ele desceu no inferno, quebrou as cadeias do inferno, quebrou por sua vez todos os grilhões e disse para a morte: ô morte, aonde está o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei é a graça que Cristo assim por sua vez venceu na cruz do Calvário e o nome de Deus foi glorificado através da vida dele. E nós estamos aqui glorificando a Deus porque Deus é maior. É importante nós analisarmos essa parte, que ele entrou no inferno. Os demônios por sua vez começaram a se assustar, mencionando: é Jeová? Por que Jeová? Porque eles pensavam que era Jeová que havia descido. Por quê? Matamos o Filho de Deus, crucificamos o Filho de Deus, humilhamos o Filho de Deus, batemos o Filho de Deus, fazemos várias situações contra o Filho de Deus. Quem desceu no inferno? Jeová, é claro. Porque tem uma coisa, a visão dos demônios para Jeová era aqui. Mas tem uma coisa, ele conhecer os anjos no inferno, lá no céu. Eles perderam a credibilidade como anjo. Os anjos continuaram. Jesus Cristo e Deus. Agora Jesus Cristo não veio como Jesus Cristo, ele veio como o próprio Criador. Então automaticamente ele diz: eu quero o maior. Aí se cumpre por sua vez em Gênesis, que menciona: Deus foi o primeiro profeta da Bíblia Sagrada a mencionar que de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do inferno. Quando nós vemos isso, a cabeça da serpente. Por sua vez analisamos essa situação, que a promessa, a palavra de Deus se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou a chave da vida, a chave da morte, e disse: aqui quem dá ordem é Deus. Não há ninguém que possa ter palavra, até mesmo sobre situação. Mas o nosso grande desejo é fazer você entender, através dessa lume, a origem da qual muita gente vem sofrendo, além de despertar, vir a participar de tudo quanto tem diante de Deus. Porque quando o profeta Ezequiel ele menciona essa situação, ele fala que não há ninguém maior do que Deus. E ele menciona: quem na coxa de Salomão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu a terça parte de um efa, aproximadamente 35 litros de pó da terra, e pesou os montes em espécie de balança. Todas as nações se consideraram como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Todas as nações são consideradas por ele como coisa que não é nada. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a Deus? Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no ouro e Deus manda na prata. Deus faz o que ele quer. Deus é Deus e operando ele ninguém pode pedir. É interessante quando Jesus Cristo por sua vez pegou, por sua vez, o diabo pisou na sua cabeça, os demônios começaram a dizer: na minha visão espiritualmente, você vai nos destruir? Jesus Cristo vai dizer: não é foco, não é plano e não é objetivo. Porque entenda uma coisa, o diabo queria o quê? A terça parte dos anjos. Quem estava no inferno? A terça parte dos anjos que havia caído. Por sua vez, Jesus Cristo vai mencionar para os demônios escutarem: eu não quero foco, Deus não tem foco, não tem plano e não tem objetivo para exterminar você. Porque Jeová não tem isso. Quando ele quer fazer, ele faz na hora que ele quer. Que Deus possa tocar o seu coração através dessa mensagem possa falar grandemente através da sua vida. Lembrando que Jesus Cristo, por sua vez, venceu tudo. Ele é maior do que tudo. Venceu as tentações e em cima dele não há ninguém. Somente o Criador dos céus e da terra, chamado Jeová. É importante nós analisarmos quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O véu se rasgou, para não ter contenda, porque os demônios começaram a mencionar: o véu vai se rasgar como qualquer outro. Mas Jesus Cristo, percebendo automaticamente a visão e o pensamento dos demônios, vai mencionar que o véu seja rasgado. E rasgou de cima a baixo. Para não ter contenda, para não ter discernimento, até mesmo palavra contra Jeová, até mesmo o mandamento de Deus. É importante nós vermos essa parte, que Jesus Cristo, por sua vez, disse: Lama Sabachthani, está consumado. O importante de tudo isso é que Deus venceu por você. Venceu as práticas sexuais. Venceu, por sua vez, a terça parte dos anjos, as bestas feras. Por sua vez, a mulher que veio tentar Jesus Cristo, o próprio diabo. Venceu a tentação de um chegado, que é em Pedro. Depois venceu a dos fariseus, judeus e os escribas. Depois, por sua vez, venceu por sua vez a tentação, a qual estava do lado dele, Jéssica. Mas resumindo toda essa missão, não importa se você está longe, se você está perto, a tentação ela vem de qualquer jeito. Basta você querer e até mesmo ter uma posição, uma atitude para falar não e para tomar uma atitude de dizer sim. É importante você entender, independente de qualquer situação, Cristo sempre vai estar do lado de Deus, se você exalta ou se você glorifica. Mas o mais importante de tudo isso é que Ele te ama, que Ele morreu na cruz do Calvário e provou que não há ninguém maior do que Ele. Que Deus possa tocar seu coração através dessa mensagem. Teólogo bacharel Rafael Malvin, essa mensagem possa tocar o seu coração e você entender que Deus ele te ama, que é o melhor para você. E entendendo a Bíblia Sagrada de Gênesis, Revelação, Apocalipse, Deus é fiel em Gênesis
Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Crônicas, Êxodo, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Joel, Miqueias, Jonas, Abacuque, Sinfonias, Zacarias, 1º e 2º livro de Coríntios, Gálatas, Efésios, 1º e 2º Tessalonicenses, Filemão, Tito, Hebreus, Tiago, 1º e 2º livro de Pedro, 1º e 2º Epístola de João, Revelações, Apocalipse, Deus ele é o mesmo. Ainda que o homem venha ser infiel, Deus permanece fiel. Ainda que a humanidade seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel. Deus possa te abençoar. Um super abraço. Rafael Malvin, teólogo bacharel. Deus abençoe.